Olá a todos, esse é o nosso primeiro podcast de conteúdo, né, de pequenos grupos. Estou aqui com o Nietzsche, com o Arthur Smirnoff, e se você escutar algum barulho de bola aqui batendo do lado, é o povo lutando justamente contra o que a gente vai falar aqui, que é a preguiça, o povo jogando bola, fazendo um belo de um exercício. Então qualquer barulho que te incomode é a Casa da Red acontecendo aqui em tempo real. Então se apresenta pra gente primeiro, Nietzsche. Olá a todos, como o Gabriel me falou, meu nome é Nietzsche, sou um líder de pequeno grupo, já faz algum tempo aqui na Red, e hoje temos o desafio de falar sobre um tema muito importante, que às vezes a gente acaba deixando passar batido, né? A sociedade coloca isso como uma coisa normal, mas a gente entende que não é uma coisa normal, que é muito importante a gente estar trabalhando sobre esse assunto. Fui desafiado, chamei o Arthur Smirnoff para falar sobre, e também o conteúdo que a gente está utilizando é o capítulo 2 do livro do Iago Martins, que chama Pecados Aceitáveis. Fica aí de referência, referência, como a gente está usando como base também para o nosso... Foi base de estudo também, porque é um dos melhores materiais que a gente tem aqui no Brasil. E passo a palavra agora pro Arthur. Opa! Prazer, sou o Arthur, trabalho aqui com os Repenses, eu dou Repense à sua espiritualidade, estou sempre recepcionando o pessoal novo que chega aqui no Pulse. E já queria deixar um recado, que se você está ouvindo esse podcast aqui em 2 vezes, eu acho que talvez você tenha bastante o que aprender aqui. Não, brincadeiras à parte, pessoal, eu tô muito animado. Né? Apressado. Não tem paciência aqui para ouvir até o final, mas... Brincadeiras à parte, eu tô muito animado pra conversa que a gente vai ter aqui. É um assunto super importante e que, poxa, pega pra gente. A gente tá muito acostumado com a preguiça, a gente não leva ela a sério, mas é um pecado que tem efeitos sérios e que a Bíblia fala muito sobre isso. Então, vamos lá, vamos começar esse papo, vai ser muito importante. Top. Então, pra gente já dar início, uma coisa é a gente falar da nossa perspectiva, do nosso ponto de vista, né? Mas do ponto de vista bíblico, né? O que a Bíblia fala sobre preguiça, né? A Bíblia vai trazer desde o começo, desde de Gênesis, que depois da queda, que quando o pecado entrou, a preguiça já começou ali, né? Que Deus instituiu o trabalho ali para Adão e tudo mais. Então, ali a gente entende que nós deveríamos já começar a lutar contra esse pecado. E no decorrer da história, no decorrer da Bíblia, vemos, e mais pra frente a gente vai trabalhar isso, que é o livro de Provérbios, onde tem diversos provérbios falando sobre a atitude de uma pessoa que tem preguiça e tudo mais. Então, o princípio do ponto de vista bíblico é logo lá em Gênesis, onde teve a queda, onde teve o pecado ali, foi introduzido. Então, desde o princípio, a gente luta contra esse pecado que, vamos dizer assim, que é um pecado aceitável, né, pela sociedade, e é um cativeiro invisível também, trabalhando dentro da série que a gente tá falando esse mês. Uhum. Não é algo que salta muito, né? Tipo, e acho até legal o Iago, ele fala, trazendo isso de Gênesis, a gente já tem essa perspectiva de, tipo assim, não era pro trabalho ser assim, né? Porque a gente pensa, pô, Deus criou o trabalho e é esse negócio chato, tipo... Não, realmente, isso não tava nos planos de Deus, né? Tipo, não fazia parte do plano inicial. Poxa, até pegando o gancho de Gênesis aqui, a ideia do homem como imagem e semelhança de Deus. Deus é um Deus que trabalha. Gênesis capítulo 1 vai usar essa ideia dos 7 dias, tá ecoando nossa semana de trabalho, mostrando que nosso Deus é um Deus que trabalha. E se nós somos imagem e semelhança desse Deus, então a gente também deve trabalhar, e o trabalho é uma coisa boa. Obviamente, depois da queda, começam a ter aspectos ruins, começa a ficar difícil, seja por uma dificuldade em si, o mundo não tá mais ajustado depois da queda, o pecado distorceu o mundo como um todo, mas também pensando em diversos aspectos da nossa moral, do nosso caráter. Se tornou um caráter que gosta de criar desculpas, gosta de fugir das responsabilidades. Isso torna, às vezes, a gente incapaz de cumprir esse nosso papel, de fato, como imagem e semelhança de Deus. Então, biblicamente, eu acho que isso é chave para entender a preguiça. E lembrando também que
pegando o gancho do Arthur, é uma falta de alegria, né? Porque a preguiça impede da gente estar fazendo um trabalho para Deus mesmo, muitas vezes. A gente fala que a gente tem preguiça de ir pra igreja, sabe? Sendo que a gente devia ter um prazer, a gente devia... Se a gente puxar em Salmos lá, alegrei-me quando eu vou à casa do Senhor e tudo mais. Então, quando a gente fala, nossa, tô com preguiça de ir na igreja, então, poxa, será que realmente não tem algo errado com o nosso coração diante disso, diante da palavra de Deus? E é importante a gente reconhecer que a gente tem esse pecado, reconhecer que a gente, vamos dizer assim, que somos pessoas preguiçosas, e nesse momento olhar para a cruz, né? Olhar para a graça de Deus sobre a nossa vida, porque se não fosse pela graça de Deus, nós acho que continuaríamos ali sendo preguiçosos eternamente. Exato. E isso vai desenvolver também outros tipos de pecado. Vai desenvolver também, vai puxar, né, outras formas da gente continuar dando outras desculpas. Então a preguiça talvez seja uma porta de entrada para outras coisas. Então é importante tratar essas raízes que nós temos realmente no nosso coração para realmente cada dia mais podermos caminharmos melhor com Jesus, mais próximo de Jesus. Sim, o plano inicial ali do trabalho, nossa origem, era para ser algo prazeroso, né? Então, eu até separei um trecho que ele fala lá, do Iago Martins, às vezes somos preguiçosos porque nos falta esperança, não cremos que sair da preguiça possa mudar algo à nossa volta. Você já procurou emprego várias vezes, não conseguiu e desistiu, então você fica em casa, preguiçoso, inútil, porque lhe falta esperança. Você tentou passar no vestibular, já tentou 1, 2, 3 vezes e ainda não passou no curso que queria, então você desiste e troca o esforço pelo videogame o dia inteiro. É a falta de esperança que nos leva à preguiça, né? Então, essa constância, né, exige muito da gente agora, esse esforço, essa consistência de estar sempre lá, porque não é algo mais que te traz alegria. E não é errado você procurar alegria no trabalho, né? Às vezes a gente se sente mal por estar procurando um emprego que seja mais satisfatório, mas não tem jeito. O trabalho vai trazer suor, vai trazer lágrimas muitas vezes. Ter que lidar com gente o tempo todo. Eu acho que vem um pouquinho daquela tensão bíblica mesmo, do nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Sim. Então, a gente vive num mundo onde o trabalho é difícil, onde o trabalho muitas vezes não recompensa a gente, e onde a gente tem fatores externos, inclusive, como uma cultura que às vezes valoriza essa atitude preguiçosa, essa atitude do, não, eu só ligo porque é melhor pra mim. E quando a gente decide ter uma ética bíblica de trabalho, de ir lá e resolver as coisas, de ir lá e servir, ser de fato servo no ponto de vista bíblico, não tô falando só de serviço na igreja, mas de ter uma atitude serva no nosso trabalho, de ir lá e suar e trabalhar, acaba sendo difícil, porque parece que tá tudo jogando contra a gente, não só nossos pecados dentro da gente, mas a cultura e a própria, às vezes, chatice, dificuldade de um trabalho. E a gente tem que lutar contra esses impulsos, tanto externos como internos, para conseguir, então, desenvolver, conseguir abraçar essa graça do trabalho. E quando a gente entende o trabalho à luz da palavra de Deus, realmente é uma graça. Não quero me adiantar demais aqui, atrapalhar a parte da frente do podcast, mas eu acho que por um ponto de partida correr a isso aqui é segunda bom. milha, né? Eu tô me segurando muito pra não falar dos NPCs, cara. essa parada tá me pegando muito, nossa. Não, mas é a pegada, é o dinheiro fácil. Exato. Eu fico uma hora muito lá fácil. fazendo graça no TikTok, ganhei R$500. Poxa, é atrativo. Mas o papel do trabalho não é só te dar dinheiro. O papel do trabalho é que o trabalho glorifica a Deus. Sim. Desenvolver algo bom no mundo... Poxa, às vezes a gente esquece que Deus criou a gente pra cultivar o mundo, pra... o que a gente fala do mandato cultural, né, em Gênesis. Deus criou a gente pra cuidar do mundo, pra cuidar da criação. Então, às vezes a gente acha que só glorifica a Deus o trabalho que a gente faz na igreja, a evangelização, esse tipo de coisa. Mas o trabalho, nosso trabalho secular, o fato da gente estar lá, sei lá, você é um designer gráfico, você trabalha num escritório, você é um engenheiro, isso glorifica a Deus. Deus quer que a gente trabalhe na criação e a gente produza algo de bom. Então você não trabalha só pra ganhar seu sustento no fim do mês. Tem um propósito muito maior, você tá cumprindo o propósito de Deus de desenvolver a criação aqui no mundo. Exato. O próprio pastor Washington comenta bastante disso, né? Da pessoa que, sei lá, é um sapateiro e se converte. E agora, o que eu faço?
continue sendo sapateiro, continue fazendo bons sapatos por um preço justo, porque o mundo precisa de bons sapatos, né? Tipo, me lembra também até do filme Matrix. Vocês já viram o primeiro, Matrix? Tem uma cena que o agente, acho que é agente Smith, aquele que é o vilão, ele tá conversando com o Morfeu, e o Morfeu tá na cadeira, assim, amarrado, e ele começa a falar que o ser humano, ele é como se fosse um vírus, porque ele encontra um lugar com recursos, ele acaba com todos os recursos pra se sentir bem, e na hora que ele vê que os recursos estão acabando, ele procura outro lugar com mais recursos até acabar daquele lugar também, e vai indo assim. É a mesma característica de um vírus, né? E igual você falou, o ser humano, a gente como cristão, a gente foi chamado para redimir as coisas, né? Não só para consumir tudo, né? Então, quiserem complementar mais alguma coisa, né, acerca disso? A gente tem que lembrar que também em todas as... concluindo essa primeira parte, em todas as esferas da sociedade que a gente está incluído. Não é somente dentro de uma organização religiosa ou de uma organização profissional. Dentro do nosso lar, dentro da nossa casa também. Então, Deus nos usa nesses lugares, então, dentro dessas esferas. Então, isso é importante. E então, só concluindo mesmo, que realmente Deus nos chamou para vencer, para lutar contra a preguiça, porque é uma das formas que Ele pode nos usar e é uma forma que Ele pode trabalhar no nosso coração. E dali para frente a gente pode ensinar outras pessoas, ajudar outras pessoas com isso, pode servir até de testemunho com isso. Então, por isso é legal levantar esse tema. Uhum. Eu achei até legal que você colocou no roteirinho aqui também, que a preguiça é uma presunção de inocência, né? Tipo, porque a pessoa que é inocente é aquela que não sabe. Então, tipo, presunção de inocência pra mim é muito forte, porque, tipo, é como se o cara faz de conta que não sabe. Ele finge que não sabe o que tem que fazer, que tem louça na pia, de que tem banheiro pra lavar, e se faz, né, de inocente. Eu não sabia que tinha coisa. Você sabe que você tem, né? Porque realmente a gente tem que saber diferenciar a preguiça do cansaço, né? Tem gente que tá cansada mesmo e não tem pique pra fazer, mas a pessoa ser preguiçosa é outra fita. Onde a gente vai entrar nos próximos pontos aqui, né? Sobre preguiça, mas a gente gosta de dar desculpa, a verdade é essa, né? Sempre que a gente tem a oportunidade, eu vou dar uma desculpa aqui pra não participar disso, pra não me envolver com aquilo e tudo mais. Então, a verdade é essa. A gente somos boas pessoas pra dar boas desculpas, assim. Mas com Deus, isso não vai acontecer, né? Então, igual eu tinha comentado, né? É fácil a gente julgar alguém, falar que tá sendo preguiçoso. Cada um tem a sua própria realidade, o seu próprio ritmo, sua rotina. Então, como que a gente pode identificar quando a gente pode falar realmente isso aqui é um sinal de preguiça, né? Biblicamente. Posso só colocar um adendo aqui? Claro. E sobre esses sinais aqui, ó, vamos começar olhando pra gente mesmo, sendo honesto, porque, como o Gabriel mesmo disse, é fácil olhar pro outro e julgar, mas vamos tentar olhar pra gente, vamos tentar olhar pras nossas atitudes, porque eu garanto, todo mundo hoje em dia tem pelo menos um certo grau de preguiça. Uhum. E se a gente não for honesto com a gente mesmo e usar esses critérios pra julgar nós mesmos, vai ser difícil crescer. Exato. A Bíblia nos dá alguns sinais de preguiça, como, por exemplo, o preguiçoso não aproveita as oportunidades que Deus lhe dá. Ele diz que há um leão no caminho, ou seja, inventa desculpas para não trabalhar ou enfrentar os desafios. Provérbios 26:13. Então, é realmente aquilo que a gente tinha colocado na introdução, que olha como o versículo traz oportunidades que Deus nos dá. Então, Deus está nos dando uma oportunidade para fazer a obra dele, para fazer a vontade dele. E nós, com o coração pecador, olhando com uma cosmovisão da sociedade, por exemplo, do mundo, a gente acaba fazendo a nossa vontade, não a vontade de Deus. Pensa só no esforço que você vai ter com aquilo, né? Como que vai te desgastar e não no resultado, né? Na recompensa que vai te trazer tudo aquilo, né? Sim, e a gente tem que lembrar que lá em Coríntios, Paulo vai falar que nem o trabalho no Senhor é vão. Então, se a gente pegar a questão do apóstolo Paulo, o tanto que ele sofreu, aqueles versículos que ele coloca que ele foi açoitado, teve que descer do muro em um cesto e tudo mais. Então,
Se a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo, isso que a gente nem chegou em Cristo ainda, nas parábolas que Cristo falou, mas se a gente olhar para o apóstolo Paulo, tudo aquilo que ele fez pelo reino, pelo evangelho, pelas missões, e às vezes a gente dá algumas desculpas e a gente vê que a gente não está trilhando o mesmo evangelho, caminhando a mesma, aproveitando que o Arthur colocou. Quantas vezes eu posso falar por mim mesmo, quantas vezes eu falo, nossa, como eu moro em outra cidade, nossa, que preguiça de pegar o carro e vir pra Regi. Mas foi uma escolha que eu fiz, mas a decisão de estar vindo por exemplo, pra igreja, cultuar com os irmãos, é uma bênção de Deus na minha vida. Então, eu tenho que deixar essa preguiça de lado e realmente viver essa oportunidade que Deus está me dando. E lembrar nesses momentos da graça de Deus, do evangelho e, por exemplo, da vida do apóstolo Paulo, nesse quesito que ele vê. Naquela época não tinha carro, o cara foi naufragado lá em Malta, lá, sofreu pra caramba. E a gente que hoje tem toda uma tecnologia e tudo mais, dá desculpas, né? Então, Exato. acho que esse ponto é importante comentar. Eu posso até pensar aqui, questão de aproveitar as oportunidades. Também, eu acho que o Gabriel comentou, de aproveitar as oportunidades sem olhar para o que eu vou receber disso, para o que eu vou ganhar em cima disso. E, poxa, pensando em trabalho, às vezes, hoje em dia tem uma frase que eu já ouvi bastante gente falar, do salário mínimo, esforço mínimo. Já ouviram isso daí? Meu, essa frase, tem situações onde você vai estar fazendo um trabalho e você deveria estar ganhando mais mesmo. E realmente, dependendo da situação, você deve recorrer, você deve buscar alguma solução, mas não é porque você ganha menos do que você gostaria que você deve tentar retribuir com a mesma medida e simplesmente, agora eu vou trabalhar de qualquer jeito. Não, se o trabalho é uma oportunidade de glorificar a Deus, glorifique a Deus, mesmo que não esteja sendo reconhecido. E se você acha que existe alguma questão ali que estão te pagando abaixo mesmo e não tem condições de trabalhar por esse valor, tenta recorrer, tenta trabalhar de algum jeito, mas não tome isso como uma desculpa para você trabalhar de qualquer jeito, para você fazer tudo meia boca. Porque, poxa, não compensa. Você vai estar jogando fora uma oportunidade de cumprir aquele mandato que Deus tem pra gente de desenvolver a criação. Uhum. E seja homem também, né? Se você assumir o compromisso de fazer, independente do preço, fala, não, vou fazer, fechou. Faz do melhor jeito que você puder, né? Cristo nos chama a correr a segunda milha, né? Se alguém te pede uma túnica, dê duas. Leve também a capa, né? Então, entra também nesse outro tópico aqui de que o preguiçoso não termina o que ele começa, né? Ele faz pela metade, faz de qualquer jeito. Vocês querem comentar um pouco sobre isso também? Porque também pega, né? Não é só fazer, é fazer bem feito, né? Deixar do jeito que tava ou até melhor as coisas que você pegou. Ter esse cuidado, ser um bom mordomo, né? É uma realidade de hoje em dia, né? Quantas vezes a gente vê, ou às vezes a gente até sente isso, tem dias que a gente quer conquistar o mundo, que não, eu quero fazer tantas coisas assim, sabe? E passa um tempo, a gente já quer desistir de tudo. Então, somos... é como se a gente vivesse numa montanha-russa. A gente sempre vive muitos de altos e baixos. E isso também demonstra talvez uma falta de confiança em Deus, ou de falta de uma direção mesmo daquilo que a gente quer para nossas vidas. Então, o preguiçoso, ele não vai olhar com a ótica realmente de, bom, se Deus me deu algo para cuidar, como ele deu para Adão e Adão não cuidou. Então, lembrando que a gente está sempre no mesmo princípio, né? Então, você está vendo como a gente caminha bem perto daquilo que aconteceu lá no... Então, se Deus dá coisas pequenas pra gente cuidar hoje em dia e a gente não tá cuidando, a gente tá tomando a mesma atitude que Adão tomou, de não cuidar do Éden, de não cuidar do jardim. Será que a gente tá cuidando daquilo que Deus tá colocando nas nossas vidas, as bênçãos? Quantas vezes a gente pede uma porta de emprego para Deus, quando a gente recebe... Aí a gente deixa... A gente lida de qualquer maneira, a gente não trabalha com tanto foco assim que nós deveríamos trabalhar. Eu trabalhei muito tempo dentro de empresa e isso
é real, assim, vou esperar dar 3 meses que passa o contrato de experiência e depois eu vou ficar trabalhar mais de boa, assim. Comecei a aceitar todas as horas vagas, né? Você faz tudo. As horas extras, no caso. Hora extra, banco de hora hora, vaga. Banco de horas e tudo mais. Então, ali nos 3 primeiros meses, você dá o sangue pra você realmente conquistar ali, né, o espaço. E depois você começa a fazer corpo mole, depois... Então, isso não é você não tá cuidando daquilo que Deus te deu, assim. Então, eu vejo um pouco pra esse lado. Uhum. Poxa, eu gostei que você levantou esse paralelo com Adão, que como Adão não cuidou, hoje às vezes a gente larga e não cuida. Romanos vai trazer a ideia de Jesus como segundo Adão. Jesus é aquele que fez tudo que Adão não fez. E a gente olha na vida dele, ele indo até o final, apesar das imensas dores, do sofrimento, de tudo que ele teve que pagar, da falta de reconhecimento. Agora imagina se Jesus tivesse a mesma atitude que a gente. Ele vai ser crucificado, tá lá morrendo pelos nossos pecados. Aí ele fala, não, bando de povo ingrato, desce da cruz e decide, não vou mais morrer pelo pecado de vocês. Tipo, a gente vê aí como seria ridículo isso. Mas é a mesma atitude que a gente toma, às vezes, quando a gente larga pela metade alguma coisa, ou às vezes nem pela metade, a gente quase terminou o negócio, mas fala, não, tô de saco cheio, chega, ninguém me reconhece, ninguém é grato por mim, e a gente deixa a preguiça tomar conta. Então, não seja igual o primeiro Adão, seja igual o segundo Adão, que foi até o final. Exatamente, porque nesses momentos que a gente precisa lembrar do sacrifício, os apóstolos, eles largaram Jesus, assim, voltaram a pescar também. Verdade. Então, Deus nos chama para ter um compromisso, um comprometimento. E Jesus, ele vai falar realmente da gente ter esse compromisso com Deus, de ter desse compromisso com Ele. Ele sempre fala, aquele que ouve e pratica as minhas palavras. É sempre a prática, nunca é somente a escuta, né? Nunca é somente, escutei, é igual a multidão fazia. A multidão escutava os sermões de Jesus lá, mas e depois? E a prática? Eles iam embora, porque eles não queriam praticar, eles queriam um milagre, eles queriam a multiplicação, eles queriam ver Jesus trabalhando. Jesus trabalhava, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus multiplicava o alimento, mas quando era para seguir realmente a Cristo, como tá lá em Lucas, tome a sua cruz, siga-me todos os dias e tudo mais... Às vezes a gente não quer fazer isso, a gente não quer praticar isso, a gente quer viver a nossa vida aqui. Deus, não me deixa quieto aqui. A gente procura Deus quando a gente tá preocupado, né? Uhum. Quando a gente fala, Deus, eu preciso disso. O Matos já comentou, né? Não sei se a frase é dele, mas eu creio que seja, que fala que todo mundo quer seguir Jesus até descobrir pra onde que ele tá indo, né? Falei, não vou não. Eu sou assim, mano, toda madrugada eu vou dominar o mundo. Eu acordo de manhã, vixe, mó preguiça. Tô fora, É difícil levantar da cama, né? A gente tem difícil, cara, essa dificuldade. Então, pra gente ter uma vida de oração, pra gente ter uma vida regrada de devocional, a gente coloca outras prioridades na frente que eu fico, assim, às vezes abismado, porque com tanta tecnologia, tanto recurso que nós temos hoje em dia, e assim a gente acaba dando desculpa que a gente não tem tempo, que a gente não tem, não sei... E vai ser cobrado, né? Infraestrutura, exatamente. Vai ser cobrado de nós isso aí. Porque isso é uma desculpa que a gente tá dando, é exatamente uma preguiça. Agora não dá tempo, agora eu não consigo, mas... Poxa, pra fazer todas as outras coisas você consegue. Pra você ter uma vida de devocional e de oração, você não consegue. É uma coisa que deveria ser a mais importante você ter, sabe? Uhum. Então, a gente tem que retornar mesmo ali, ver os princípios que a gente tá colocando no nosso dia a dia diariamente pra ver, nossa, realmente eu não tô fazendo isso por conta de preguiça, porque eu tenho tempo, eu tenho disposição, eu tô com tempo livre aqui, tô ocioso, né? Porque a preguiça... muitas vezes tá no ócio ali, está ocioso, né? Então... O ser humano foi feito pra trabalhar, né? Não adianta. Exatamente, você puxando esse gancho que você acabou de falar. Jesus nos chama pra trabalhar, Jesus deu esse chamado pra nós, o ID é um excelente chamado pra gente colocar nesse assunto, a parábola dos talentos lá. Então, Jesus
fala pra gente não ficar parado, muito pelo, muito pelo contrário, pra gente ir, pra gente fazer, e de fazer discípulos e tudo mais. Então, a gente deixa a preguiça tomar conta e com isso vira toda uma bola de neve. O Iago comentou no livro, né, tipo, que as pessoas não morrem, tipo, de velhice, morrem por causa da aposentadoria, porque elas não tem mais o que fazer, o cara lava a garagem todo dia, você tem que estar fazendo alguma coisa. Você vai fazer mais um comentário, Arthur? Não, sobre esse assunto aqui eu acho que, pô, vocês já falaram bastante, eu acho que já... Que eu também separei outro trechinho aqui, que foi um negócio que me pegou. Você não precisa chafurdar na lama, basta não tomar banho pra ficar fedendo. Não precisa vomitar pra ficar com fome, é só não comer que você fica desnutrido. É só você não fazer que as coisas irão mal. Basta cruzar os braços quando você não faz nada. Cadê? Quando você faz nada, quer dizer, né? Estará automaticamente produzindo maldade, retroalimentando o mal que está à nossa volta por causa do pecado, né? Mano, é só você não cuidar mais das coisas que elas já vão, a desordem já toma conta. Esses dias eu lavei minha moto essa semana, eu fui pegar ela pra vir hoje, já tava tudo empoeirada já, que ela fica ali fora às vezes, então tipo, mano, é uma manutenção constante, assim, é até um toque pra gente não ficar ajuntando muita coisa aqui nessa terra, né, porque a gente vai morrer, vai ficar tudo aqui, então a gente precisa só do nosso essencial, porque precisa de cuidar das coisas, né? Não é simplesmente comprar e deixar que as coisas se cuidem sozinhas, né? Chegando em casa já vou lavar meu carro, porque ele tá bem empoeirado. Obrigado por me lembrar. Mas, poxa, eu achei super interessante a ideia do... A preguiça não é simplesmente o não fazer nada, mas ela produz mal no mundo. Sim. Então, nossa, torna a preguiça algo muito mais ativo. A gente começa a entender que não, eu estou ativamente deixando o mal tomar posse, deixando algo de ruim acontecer no mundo. Preguiça não é só a ausência de nada, não é só, eu não quero fazer alguma coisa. Mas a preguiça em si já é um mal. Poxa. E lembrar também, pessoal, que a gente tá falando de um pecado. E a Bíblia não separa pecadinho e pecadão. A Bíblia fala de pecado, então... E pecado tem consequências. Então, pegando a ideia do Arthur, é realmente isso. Se a gente não está praticando um mandamento de Deus, se a gente não está praticando algo realmente obedecendo a palavra de Deus e a gente está pecando, a gente está errando e falhando, tá tendo consequências. Às vezes é que a gente não para perceber na consequência que isso tá tornando. Mas quantas vezes você poderia ter feito algo e você não fez? Mas qual seria a consequência se você tivesse feito aquilo? Talvez você teria ajudado uma pessoa, evangelizado uma pessoa, então pregado o evangelho para uma pessoa. Então, bem interessante essa ideia. Consequências que te afetam seus próximos também. Poxa, não é pra você amar seus próximos como a ti mesmo? Se você tá largando pra trás, parando as tarefas pela metade, tipo, você tá fazendo um serviço, uma ajuda pra um amigo seu, você vai lá e corta pela metade, larga sem terminar. Poxa, às vezes você ferrou com o cara, Poxa, é uma sacanagem que você fez com ele. E às vezes você fala, não, é só que eu tava muito corrido e tal. E dá uma desculpa, quando na verdade você realmente fez alguma coisa que impactou a vida dele, impactou negativamente. Eu fiquei lembrando na época de faculdade, né? Trabalho em grupo, por exemplo. Sempre tem algumas pessoas que abandonam no meio do trabalho e deixam às vezes a pessoa na mão, né? Então isso é um exemplo prático, assim, se você tá na faculdade, por exemplo, e se você... acaba vendo isso, você já sabe como não fazer isso, como não trilhar esse caminho. Você pode... Não, poxa, se faltou um aqui no grupo, não, deixa que eu faça a parte dele, deixa eu te ajudar de uma outra forma. Então, realmente esse lado de serviço, porque é tudo pra glória de Deus, né? Você não tá fazendo pra você, a gente não faz as coisas pra nós especificamente, a gente sempre tá honrando e glorificando a Deus. Sim, e tipo, sempre vai ter uma demanda, sempre vai ter coisa pra terminar, tipo, isso nunca vai acabar. Então, quando alguém deixa de fazer a parte dele, alguém ainda vai ter que fazer, né? Então, tipo, às vezes fica um peso maior nos ombros de outra pessoa. Então, tipo, o preguiçoso ainda assim, ele, além de tudo isso, ele ainda é egoísta, né? Ele só quer consumir, quer ser servido, mas não quer servir aos outros, né? Poxa, falando em egoísmo aqui, dá até pra fazer uma ponte aqui com o nosso próximo ponto que a gente levantou, né?
de que o preguiçoso ele não se preocupa com o futuro. Ele não planeja, ele não se prepara, nem se antecipa aos problemas. Ele vive apenas no presente. Poxa, o que eu achei que foi um ótimo gancho aqui, que você levantou. Se o cara é egoísta também, ele só liga pro que vai beneficiar ele agora. É justamente o cara do NPC que você tinha falado. Ele tá fazendo live de NPC, que tá fazendo dropshipping no Instagram, que tá fazendo todos esses... tá vendendo curso, sabe? Quer ganhar o dinheiro rápido, quer fazer o negócio agora pra me beneficiar, mas o amanhã, quem liga pra amanhã? Eu quero ganhar agora, eu quero enriquecer rápido, não quero construir uma carreira, não quero pensar no bem que eu vou fazer pros outros, eu quero agora, eu quero me dar bem nesse instante. Então, eu acho que isso tem a ver com o preguiçoso e olhando todos esses métodos que a gente vê no Instagram, nas redes sociais aí, do dinheiro fácil, do... que realmente, tipo, você ganha... Cada coisa absurda. Quando acabar essa moda do NPC, esse pessoal aí que tá trabalhando vai fazer o quê da vida? Exato. Vai ter que inventar uma outra moda, ou vai ficar pobre ou, poxa, não pensa no longo prazo, né? Aham. Não, tem... E cada esquema que o povo tá bolando, de tipo assim... Tá, você vende um monte de curso, você nem tem o curso ainda, mas você vende. Aí com o dinheiro que você vendeu, você aluga um carro, faz tipo vídeo dentro do carro e anuncia mais o curso pra vender mais. E depois você ensina isso pras pessoas, fala, é assim que se faz dinheiro. Você, tipo, finge que tem um produto e gasta com aquele produto e, tipo, vira esse ciclo, né? De, tipo, curso de vender curso. De vender curso, de vender feito um conteúdo. Por preguiçosos pra ser comprado por preguiçosos que querem pensar só no agora. Exatamente, mano, é absurdo o que o ser humano consegue fazer. Quando você duvida, tem mais uma cartada. É o fruto do pecado. E eu gostaria de ler o texto, né? É Provérbios 6, 6 até o 11. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junto o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Então, isso... O sábio ali em Provérbios, né, Salomão, ele observava muito tudo que acontecia. Então, ele nos leva a observar um animal, algo que Deus criou. E esse exemplo nos ensina muito, né? Porque quem cuida da formiga? Um animal tão pequeno, muitas vezes. É o próprio Deus que tá... E de lá em Mateus 6, Deus vai falar que a gente não tem que se preocupar com as coisas dessa terra, que ele cuida dos lírios e tudo mais. Então, assim, quando o preguiçoso não se preocupa, ele não planeja, nem se prepara, ou seja, ele não faz nada, ele fica de braços cruzados mesmo e fica tirando uma soneca, por exemplo. Eu já vi live de gente que fica dormindo na live e tinha 5.000 pessoas assistindo uma pessoa dormindo. E eu tava lá assistindo. Só que daí eu comecei a refletir. Eu falei, eu não acredito que eu estou aqui, mas tem mais 5.000 pessoas que estão vendo uma pessoa dormir e o pessoal digitando no chat lá, conversando no chat. Tipo assim, quem tava ganhando dinheiro era um preguiçoso, uma pessoa que não tava fazendo nada. E eu, por exemplo, estava lá parado também, sem fazer nada, sendo que eu poderia estar fazendo outra coisa. Exato. Então, trazendo para um exemplo prático da minha vida, assim, graças a Deus eu não faço mais isso hoje, mas eu poderia naquele momento estar me preparando para alguma coisa, estar me planejando, poderia estar fazendo uma coisa que realmente fosse de utilidade, que fosse ajudar outras pessoas, pensando sabe? No futuro, pensando a longo prazo. E então, quando eu vejo essa coisa de dinheiro fácil, hoje em dia mexe muito com a gente, né? Porque hoje em dia é difícil você juntar um dinheiro, ainda mais quem tem planos e tudo mais, para conquistar, sei lá, um patrimônio ou quer fazer uma viagem. Então, quando você vê uma pessoa que não conhece o evangelho, não conhece a Cristo, ganhando dinheiro muito fácil, você fica tentado a fazer as mesmas coisas que ela, somente por conta do dinheiro. Então isso mostra como está o nosso coração. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, o salmista Asaf, lá no Salmo 73, ele quase caiu por conta disso. Ele olhava para os ímpios,
E ele quase tropeçou, ele conta isso no Salmo, mas quando ele entrou na casa de Deus e ele entendeu para onde essas pessoas iam e qual era o futuro delas, ele retornou para a presença de Deus e ali ele fez uma oração e tudo mais. Então, nesses momentos quando eu já me peguei assim, nossa, porque tal pessoa tá ganhando rios de dinheiro e eu que tenho vários cursos, a gente aqui que estuda, o Gabs que se especializou em vídeo e tudo mais. Então, a gente que estuda tanto não consegue ganhar, às vezes, 1% de quem tá ganhando, né? Fazendo live NPC. Mas a gente sabe quem a gente tá servindo, né? A gente sabe quem é o nosso Senhor e Salvador na nossa vida e nosso coração não tá nessas coisas, né? Exatamente, o nosso coração, os tesouros, né, não estão aqui na terra, né? Estão no céu, né? Então a gente tem, igual pegando aquele link lá que você falou da esperança, a nossa esperança está em Cristo, a nossa esperança não está no financeiro deste mundo, não está em conhecimento deste mundo, a nossa esperança está em Cristo. Então, quando o preguiçoso ele não se preocupa com agora, ele não está se preocupando com a esperança que é Cristo, ele está se preocupando com o dia de hoje. Eu consigo ficar aqui de boa, não vai me atrapalhar em nada? Lógico que vai, só que você não parou para pensar nisso. Poxa, pensando nessa questão também do não se preocupar com o futuro, tem um cuidado que a gente tem que tomar aqui também, que é a gente não precisa viver uma vida onde tudo que a gente faz tem que estar dentro de um plano de futuro, assim. É óbvio, a gente tem que ter espaço também, vamos ter momentos de lazer, momentos de diversão. Poxa, Jesus era um cara, ele não estava dormindo na hora do barco lá. Tem momentos que são momentos que a gente pode ficar tranquilo, mas é saber medir quando é esse momento e quando não é. A gente tem que pensar no futuro, mas não pode ser controlado inteiramente por isso. A gente tem que aprender que tem momentos de calmaria e tem momentos de trabalho. O preguiçoso, a questão dele é que ele não sabe separar esses dois. Para ele só existe o momento do agora. Ele não sabe equilibrar o agora e o futuro. A gente tem que aprender a equilibrar essas duas coisas. Não ficar ansioso demais pro futuro, ao ponto onde tudo que a gente faz é por causa de um futuro que nunca chega, aparentemente. Mas a gente também não pode ser o bobão que tá só querendo ganhar dinheiro fácil agora, tá só querendo viver o hoje. Então, os dois extremos são igualmente ruins, apesar de só um dos dois ser preguiçoso de fato. Lá em Tiago ele vai falar, né, quando o pessoal queria viajar, pra onde vocês estão planejando, se é o Senhor, né, que realmente vai definir e tudo mais. Então a gente tem que estar muito bem alinhado realmente com a palavra de Deus, né? Precisamos estar com um relacionamento com Cristo muito próximo, assim, muito apegado a Ele, para realmente ver se a gente não está exagerando, né? Não está sendo intenso demais tanto para um lado quanto para o outro, né? Porque Deus usa uma balança de uma medida só, né? Não é igual, ele vai usar bastante isso no Antigo Testamento, esse texto. Então, realmente, a gente tem que buscar esse equilíbrio, buscar a sabedoria. O Provérbios é um livro de sabedoria, então ele estava ensinando a nós como a formiga faz e mostrando para o ser humano como ele deveria trilhar, assim, paralelo, mostrando um exemplo, assim. Então, o próprio livro de Provérbios vai trazer essa questão da sabedoria, de como a gente deve caminhar, como a gente deve planejar, como a gente deve... Então, é só uns exemplos, assim, que a gente tem que tomar. A gente tem muito essa cultura de reter, né? Reter tudo. A gente quer manter o máximo que a gente conseguir aqui, enquanto a Bíblia sempre fala que é melhor dar do que receber, né? Ser muito mais feliz dando e ajudando o outro do que recebendo. Você comentou das formigas, eu até pesquisei aqui no Google, porque tem muita gente que eu já ouvi falar muito que a formiga não dorme, e eu pesquisei que se ela não dorme mesmo. E tá aqui, formigas dormem sim, tirando sempre pequenos cochilos. Na verdade, as rainhas até sonham, enquanto as operárias são forçadas a ficar tirando cestas em turnos, mantendo sempre 80% da força de trabalho acordada. Então, tipo, a formiga ela precisa ser forçada a dormir, enquanto a gente tem que ser forçado a acordar. Tá? Deus não vai nos chamar para descansar nele, descansar na palavra dele. Deleite no Senhor, ele satisfará os desejos do seu coração. Então, Deus, ele vai trazer... O próprio Deus descansou no último dia, Deus viu que tudo era bom e descansou. Sim. Então,
temos nossos momentos de descanso. Isso não é errado, não é pecado, mas o problema do momento de descanso é quando a gente troca, igual o Arthur falou. O preguiçoso, no caso, às vezes a gente vai deixar de fazer algo que a gente deveria estar fazendo. Então, esse é o ponto, assim. Esses extremismos realmente não são bons. Nem o cara que só pensa no futuro tá sempre trabalhando, nem o cara que não sabe descansar. Formiga aí descansa todo dia. E o texto mesmo fala, ela junta pro inverno. Por quê? Porque no inverno ela não trabalha, ela não tem comida pra pegar. Sair, não tem como, né? Exato, então vão ter momentos onde vão ser momentos de lazer, e eles são bons. Você não tá sendo preguiçoso por ter um momento de lazer. Mas não cai em nenhum desses dois extremos aí. Então, beleza. A gente já falou muito aqui, né, sobre o que é um preguiçoso e como que é um desperdício do que Deus nos deu, da graça dele, de toda a obra dele, tipo, gira em torno de trabalhar e servir o próximo. Então, beleza, me identifiquei como um preguiçoso, né, tipo, o que eu faço, sabe? Quais são as recomendações, né, que até o próprio Iago Martins traz no livro dele sobre a preguiça, né? O que eu faço agora? Preciso de ajuda, percebi que eu sou preguiçoso. Quais que são os próximos passos, assim, que vocês acham? Tomar vergonha na cara. Também, esse é bom. Acho que o primeiro passo é você reconhecer que você tem esse problema ou lida com isso, você identificar que você realmente é uma pessoa preguiçosa e tem aberto mão daquilo que Deus quer fazer na sua vida e reconhecer também que isso vem do pecado, que é um pecado que vem da queda e é igual qualquer outro pecado que você tem que lutar contra, é a santidade. E a santidade é você ter uma vida diária diante de Deus. Não é ruim, tipo, lutar contra a preguiça, é ir em direção à santidade, né? Então, tipo, é uma baita coisa positiva, né? Parece que é só sacrifício, mas é um sacrifício bom. É que a gente tem que entender que a gente não tá lutando com as nossas forças, a gente tá lutando com o Espírito Santo. O Espírito Santo está presente no nosso coração e na nossa vida. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil. A gente não vai ter que ficar lutando pelos nossos braços. Então, a santidade não quer dizer que a gente tem que ler meia hora, 1 hora da Bíblia todos os dias, ler a Bíblia a cada 6 meses inteira. Não, a santidade é um processo diário, é um processo que a pessoa entende, que ela reconhece que ela é falha naquilo, mas com a ajuda de Deus pode transformar o coração dela. Então, o que a gente está falando aqui também é da pessoa ter um novo coração, pedir um novo coração para Deus. Eu vejo por esse lado, assim. Como sempre, todo o processo de santificação, e não só falando da preguiça, a transformação do pecado sempre começa com a cruz. Não começa com nossas boas obras, nosso esforço. Você pode se esforçar o tanto que você for, mas se for com sua própria força, você provavelmente vai estar caindo em outro pecado. Se você quer ser de fato redimido, transformado, olha para a cruz. Olha, tá bom, Jesus Cristo morreu pelo meu pecado. Ele conquistou tudo aquilo que eu precisava. Então, primeiro passo, olha para a cruz, vai de joelho, pede transformação para Deus. E todo o seu processo de santificação tem essa humildade, porque você vai cair no pecado de novo, você vai acabar sendo preguiçoso de novo, vai se perder e ficar 2 horas lá virando rios no Instagram. Mas no fim do dia a gente tem que olhar e falar, tá bom, mas Cristo pagou pelo meu pecado, eu tô perdoado, e a morte de Cristo não só perdoa nossos pecados, mas também afeta a nossa vida e começa a nos transformar. Então, se a gente tiver essa visão de admitir nosso pecado, admitir que a gente é pecador, e olhar para Cristo e não para nós mesmos, vai parecer até meio bizarro, mas Deus vai começar a transformar a gente, vem de fora para dentro isso. É claro, vão ter momentos de luta, vão ter momentos que vão ser difíceis, vão ter momentos que a gente vai ter que encarar a preguiça e vai ter que falar, não, eu vou ter que batalhar. Mas, no centro de tudo isso está o fato da gente olhar para a cruz e buscar Cristo. Santificação é uma obra de Deus em nós e não uma obra nossa. Quando a gente fala que a salvação é pela graça, não é só o perdão do pecado, mas até a santificação parte da ação de Deus em nossas vidas. E por mais que às vezes a gente vai se esforçar, vai ser difícil, vai ter batalhas, parte de Deus agindo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ter uma luta legalista contra a preguiça.
Porque senão a gente vai achar, não, eu tenho que fazer várias coisas e tal, e daqui a pouco você cai em outro pecado. Você caiu num orgulho de ser o cara que, não, ó tudo que eu faço. Ou cai naquela visão, tipo, eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa, eu não posso ter um momento de descanso. Então, olha pra Cristo. É lá que vai estar a resposta. A gente começa a criar regras, né, pra lutar contra os pecados, assim, e se você falha naquela regra que você mesmo colocou, você, nossa, só pior, daí você vai começar a se sentir pior ainda, né, e sendo que Deus chama pra você se aproximar dele, né. Você põe o seu valor naquilo que você consegue fazer Exato. depois, né? Que é o outro extremo. Exato. Então é viver de uma forma produtiva. Jesus Sim. nos chamou para ser produtivos, né? E de maneira significativa. Então, quer você produzir algo significativo para Deus? É você fazer a vontade dele, você tá em comunhão com ele, comunhão com os irmãos e tudo mais. Então, é buscar ter a sabedoria realmente dentro da igreja, dentro de pequeno grupo, dentro de livros. Então, você reconhecer e buscar ajuda também. Olha, eu não consigo sozinho, eu preciso de que alguém me ajude, talvez uma prestação de contas, não sei, porque a gente falou em assuntos superficiais, de você ajudar numa casa, de você ajudar num trabalho, mas talvez a preguiça já chegou num nível tão grande que você esteja atolado financeiramente em alguma coisa, em alguma dívida e tudo mais, porque você não quer trabalhar, ou deixou de trabalhar uma época. Então eu não sei qual é o nível disso, que nível está, né, as nossas vidas e tudo mais. Então sempre tem que ver aquele... como Paulo diz na ceia, examine-se o homem a si mesmo. Então, para cada pessoa tem que ter a pessoa tem que se examinar para ela perceber, nossa, realmente eu tô me afundando e o principal ponto, por exemplo, é a preguiça, e isso desencadeou outros tantos erros e falhas. Sim. Você até comentou de pedir ajuda, né, de amigos e tudo mais. Eu achei engraçado o Iago ter comentado também dessa parte, tipo, se você chamar as pessoas pra ir na sua casa pra não fazer nada, vai vir um monte de gente. Vamos só comer uma pizza, trocar ideia. Agora chama o pessoal pra capinar um lote, revocar uma parede. No livro ele fala sobre a mudança, né, que ele fez na casa dele. Não, eu fiquei felizão quando os moleques foram lá em casa fazer a mudança. Tipo, mano, veio o Nicolas, o Henrique, o Heron, veio uma galera. Tipo, a gente foi super rápido, mano, a mudança. A gente encheu o caminhão, esvaziou rapidinho. Então, tipo, é graça de Deus mesmo você ter essas pessoas pra te acompanhar. Não só nos momentos bons, né? Que, tipo, você chama a gente pra ficar lá no Discord jogando e trocando ideia, vai vir um monte. Mas nesses momentos que você vê realmente com quem você pode contar. E é um tópico que precisa ser falado, né? Igual você estava comentando, Arthur. A gente precisa ter consciência da luta, né? Que a gente, quando nem comenta, a gente nem sabe que a gente precisa lutar contra isso. Nem sabe que tá ali existindo, que tá ofendendo a Deus, né? A gente precisa realmente tomar consciência de que precisa ser contra isso, precisa estar mais em tópico, né, esse assunto, né? Por isso que é legal essa série dos cativeiros invisíveis. Porque é algo que não tem sido falado, mas ainda existe, né? Passa batido, né? A gente tá tão acostumado a lidar com isso que acaba passando batido. E quando o Iago trouxe realmente esse exemplo, é um exemplo bem prático, né? Quando a pessoa ali tá precisando de um auxílio, de uma ajuda, tem pessoas que entenderam o que é o evangelho, o que é ajudar o próximo, amar o próximo, e foram lá e dispuseram do seu tempo. E não, beleza, você precisa de ajuda, eu vou te ajudar, sabe? Sem se importar com o ego dela, né? Então, isso é importante hoje em dia. E eu vejo que cada vez mais fica escasso isso, de pessoas que se preocupam dessa maneira, nesse nível realmente intencional, de realmente você tá ali querendo ajudar a pessoa sem receber nada em troca, porque muitas vezes, vou ajudar tal pessoa porque depois eu consigo algo em troca disso. Então isso não faz bem, isso também não é o certo. Acho que precisa virar algo cultural da gente também, tipo, agora que a preguiça se torna mais um tema pra gente falar, questão cultural de, tipo assim, o cara te chama pra fazer alguma coisa, só trocar ideia ou ir jogar igual a gente geralmente faz.
fala, não, vamos, mas você concluiu as tarefas que você tinha pra fazer? Você tem certeza que você tá com tempo livre? Esse é um tempo livre, a gente vai ter um momento de lazer, você não tá deixando nada por fazer pra ter esse momento. Então, beleza, senão a gente acaba virando participante da preguiça do outro também, né? Às vezes até incentivando, mesmo sem perceber, né? Então, tipo, você sabe que o cara tem umas tarefas ali pra terminar, mas... É bem aquilo, nossa, tô com preguiça, mas depois eu faço. Aí comenta com alguém, depois você faz mesmo. Vamos fazer, vamos jogar agora. Em vez de você incentivar a pessoa, não, vai lá, termina, eu fico aqui te esperando, não tem problema, né? Poxa, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também nessas lutas de santificação é às vezes com aquelas respostas que são muito receitinha de bolo pra combater pecado. Clichê, né? Não só pra preguiça. Se aplica a todos os pecados, mas pra preguiça também. Às vezes você vê um post falando como acabar com a preguiça, 5 passos fáceis. Meu, isso não funciona. Pode ser que pra um ou outro funcione, mas olhando pro padrão bíblico, o pecado... Poxa, se tivesse receitinha de bolo fácil, assim, 5 passos que você toma, acabou com o pecado, Jesus não precisava ter morrido na cruz pra isso. Exato. Pecado difícil, tá manchado no nosso coração. Então a luta vai demorar, a gente vai ter que se cobrar aqui como irmãos na fé. A gente vai ter na vida cristã que compartilhar um com o outro. Pequeno grupo é um ótimo ambiente pra isso. Orar um pelo outro. Então são lutas que demoram e que a gente tem que ser consciente, confessar nosso pecado, confessar tanto pra Deus, mas também buscar a ajuda dos próximos. Mas não vai ter um momento que você vai... Poxa, tem gente que às vezes tá ouvindo esse podcast procurando até uma resposta fácil, tipo, nossa, sou muito preguiçoso, o que eles vão falar? Não vai ter uma respostinha muito, muito simples assim. Mas vivendo todas essas experiências que a gente falou aqui, de compartilhar um com o outro, de orar, de buscar a Deus, Deus começa a operar essa mudança no nosso coração. Então, a gente às vezes até é preguiçoso demais pra viver essa vida complicada e a gente quer até a forma rápida de acabar com a preguiça. A resposta preguiçosa pra preguiça. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. O que a gente não pode... É o pragmatismo, né? Você ter aquilo como... um treinamento, o McCord falou disso, né? Que a pessoa perguntou alguma coisa bem parecida com isso. Aí eu falei assim, acho que aí ele, de quem é o amor, sabe? De quem tá vindo isso? A resposta, a ajuda vem de Deus, não é nossa. Então, se a gente tá criar nossa, eu ia falar um pleonasmo aqui. Se nós estamos buscando algo que nós estamos fazendo ou criando, já começa errado, né? Porque 5 maneiras... Quem que tá criando 5 maneiras? Eu? Você? Ou... A gente não tá partindo do pressuposto de Deus que tá fazendo algo no nosso coração. Então essa receita de bolo, esse pragmatismo não vai funcionar. As formas práticas, para um pode funcionar e para outro não pode funcionar. Cada um tem horários diferentes e maneiras diferentes de lidar com as coisas. Então, a pessoa mesmo entender o momento de vida que ela está tendo e através de conselheiros, buscar conselheiros sábios, então através disso ela vai começar a identificar e vai conseguir começar a lutar, e é um processo, pode demorar 1 semana ou pode demorar anos lutando contra isso. Então a gente geralmente tem a vida toda. Exato, normalmente ainda mais tratando de preguiça, acho que é um negócio que nunca termina. Exato. Porque quando você acha que você tá bem, aí você descansa e você, opa, já tô aqui de novo, né? Porque nosso coração é voltado pro pecado, né? E sem Cristo a gente não tem pra onde correr, né? Então, graças a Deus, Deus nos enviou Cristo para nos libertar, para nos salvar disso e ter uma opção de redenção, né? Porque não é pelas nossas obras. O processo de santificação, a gente entra pra jogada longa, assim. A gente entra na santificação pra vida toda. Então, tô lutando contra o pecado hoje, vou lutar amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. E aí não vai ter um dia que eu vou falar, pronto, resolvi esse problema. Poxa, viajou se você tá achando que você resolveu. Jamais, ilusão. Caminhando a estatura do varão perfeito, né? A Bíblia vai nos chamar pra isso, né? E lá no céu a gente vai ter um corpo transformado, a gente vai ter... Realmente, a gente vai experimentar
a vida, a essência da vida lá no céu mesmo. Aqui realmente vai ser essa luta, então não tem pra onde você fugir. Você vive em guerra, né? A gente vê muito em filmes, tipo assim, cara, cenário de guerra, às vezes tá aquele campo vazio, os caras andando bem de mansinho assim, você escuta um galho quebrando, você já aponta já porque alguma coisa vai vir. Acho que é a mesma consciência que a gente tem que ter, de tipo, cara, tô vacilando, né? Estou não atrapalhando, né? Mas você está indo contra o plano de Deus pra sua vida, né? Tipo, aquilo que Deus projetou pra você que foi perfeito e você tá indo contra, tipo, o trabalho e o esforço, que são graça de Deus, a gente tá... O Burns, bem lembrado, lá em Gálatas vai falar da luta do espírito da carne, Romanos 8, desculpa, também vai falar sobre isso. Então, e tem as obras da carne e tem as obras do espírito, né? E tem os frutos do espírito também. Então, essa guerra realmente acontece e realmente a gente tem que estar buscando estar mais próximo do espírito, mais próximo de Deus. Uhum. Sempre lembrando que o fruto do Espírito é do Espírito Santo de Deus. É o fruto de Deus em nós, pra não achar que é o nosso espírito que faz isso. Não. É fruto do Espírito de Deus. Então, pra gente concluir, né? O que vocês querem concluir sobre o assunto? O pessoal já até terminou o treino deles aqui, eles já devem estar em casa descansando já essas horas. Que é um descanso de verdade, não é preguiça, né? Mas como a gente pode concluir esse assunto pra fechar... o que as pessoas não podem esquecer sobre esse tema e levar isso pra casa, né? Eu vejo muito pela ótica que nós precisamos sempre de uma transformação realmente de Deus no nosso coração, através do sacrifício redentor de Cristo na cruz, pelo sangue mesmo dele, porque, como foi dito aqui, não é pelas nossas mãos, não é pela nossa força que a gente vai fazer alguma coisa, é sempre pela obra realmente divina em nossos corações, nas nossas vidas. E através disso, através do trabalhar de Deus, do trabalhar do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que podemos ter as nossas responsabilidades e assim podemos caminhar em comunidade, com a igreja, com os irmãos, e na nossa vida devocional, na nossa vida devota com Cristo, cada dia, que assim a gente vai lutar e vai superando cada obstáculo que aparecer, confiando realmente em Deus, confiando realmente na palavra dele e tendo um compromisso fiel com ele, porque se a gente não tiver algo realmente firme com ele, a gente não vai conseguir viver, a gente sempre vai continuar nesse limbo, a gente sempre vai continuar nessa montanha-russa de emoções, uma montanha-russa de altos e baixos, então essa inconstância, né? Então de tudo isso a gente precisa ter é uma vida constante dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Poxa, e eu acho que pra mim, pra concluir, eu puxaria um pouquinho lá do começo, né, da ideia da criação. Deus criou a gente para ser imagem e semelhança dele, e isso envolve o trabalho. Então, a preguiça impede a gente de cumprir aquele que é nosso maior chamado, nossa maior vocação. E nos deixando distante da nossa maior vocação, a gente também vai ser levado para tristeza, vai ser levado para outros pecados. Então, a preguiça é destrutiva, tanto para aqueles que estão próximos de nós, como para o nosso relacionamento com Deus, como para com nós mesmos. A gente vai se autodestruir por meio da preguiça. Então, eu acho que para mim é isso que fica. Então, se a preguiça é tão destrutiva assim, então a gente deve olhar para Cristo, deve olhar para aquele que pagou o preço dos nossos pecados, que prometeu redenção em meio a tanta destruição, olhar para ele e buscar ele. E em buscando ele, a gente vai conseguir largar a preguiça. Buscando ele por meio da comunhão na igreja, por meio da oração, por meio dos momentos de pequeno grupo e realmente sendo transformado por Jesus Cristo. Então, minha conclusão é essa. Eu acho que é isso que eu levaria sobre o assunto de preguiça. Top. Amém. Agradeço a presença do Nietzsche, do Arthur Smirnoff, por esse papo.
encerramos o nosso primeiro assunto aqui sobre preguiça, né? Que você possa ter um bom estudo aí com seu pequeno grupo, discutam bastante, se abram bastante. E lembrem que o oposto da preguiça não é o trabalho, né? O oposto da preguiça é a alegria, né? A alegria plena em Deus que vai te levar a trabalhar e fazer tudo com excelência de verdade. Obrigado por ter nos escutado e fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Valeu, abraço, pessoal.